Você tem histórias curiosas da sua infância? Bem, todos nós temos histórias bastante interessantes do que a gente viveu na nossa infância, não é mesmo? Eu tenho algumas, e uma delas é que eu mais gosto de contar e lembrar é da minha história com relação à negociação. E está ligado a essas duas bebidinhas aqui, a laranjinha e ao chocolate. Eu fui criada dentro de uma lanchonete. Meus pais tinham lanchonete do meu 0 até os 5 anos. E eu aprendi a negociação lá com eles, convivendo no meio de adultos. O que que acontecia? Eles tinham muitos clientes e os clientes me viam lá dentro sempre da lanchonete e acabavam tendo amizade comigo, tendo um carinho, um cuidado, por assim dizer, comigo. E uma simpatia, né? Criança chama atenção, né? Criança traz isso consigo, né? De cativar as pessoas. E eu ganhava um chocolate de cada cliente que me incentivava a xingar um outro cliente. Ah, tá, tudo bem que isso não é a coisa mais convencional do mundo, né? Mas no meio de adultos eles achavam engraçado, né? Então o que que acontecia? O primeiro que chegava vinha no balcão e dizia: Magda, o próximo tio que entrar ali, sentar naquela mesa, se tu chamar ele disso, 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 você vai ganhar um chocolate. E assim eu fazia. Eu ia lá na mesa, meus pais contam isso, e pessoas que conviveram com a gente nessa época na lanchonete me contam isso. Nossa, tu é aquele bebê, aquela criança que xingava as pessoas. Sim, eu era essa criança. Eu entendia que quando eu fazia algo que agradava um adulto, o adulto me recompensava com algo. Então, isso é justamente desenvolvido nessa fase aí dos 2, 3 aninhos de idade, né? Essa nossa habilidade da negociação. E uma outra fato tão curioso quanto, mas assim não tão agradável, é com relação a essa bebidinha aqui. Num certo domingo, eu queria tomar dessa garrafinha aqui, também nessa fase aí dos 3 aninhos, e eu queria a laranjinha pequenininha para mim. E eu fui pedir para o meu pai, minha mãe estava fazendo almoço, e pedi para o pai, pai, abre para mim, claro, né? Eu não consegui abrir com, né, o abridor. E aí fui pedir para o pai, para o meu pai abrir para mim a laranjinha. E meu pai disse que não era para tomar laranjinha pequena no domingo, porque era dia de tomar a grande para nós almoçarmos todos juntos e dividir a laranjinha grande. E aí o que que acontece? A criança não gostou da alternativa que o papai deu. E o que que a criança fez? Esbarrou a laranjinha no chão. E aí o que que aconteceu? O papai não gostou e a criança apanhou. Sim, era a ferramenta que meu pai sabia de educação na época, né? Então ali eu aprendi que nem tudo na vida da gente a gente consegue negociar exatamente como a gente quer. E não é por aí a gente ficar aí quebrando as garrafas ou os pratos, como a gente costuma dizer na vida adulta, né? Então eu aprendi realmente que nem sempre todas as minhas vontades podem ser atendidas, né? E que para isso eu precisaria ter negociado com meu pai de uma outra maneira, né? Não, então, esbarrando a garrafinha no chão e apanhando umas palmadinhas na bunda, né? E o que que eu quero dizer com isso? Todas as nossas emoções que a gente viveu dos 0 aos 6, 7 anos de idade, elas influenciam na nossa personalidade, né? Então, todas as habilidades que a gente tem, os recursos enquanto adulto que somos, que nós temos, foram desenvolvidos por conta de emoções que a gente sentiu lá na primeira infância. Então, essa minha habilidade de negociar, ela foi desenvolvida justamente aí nessa fase de 2, 3 anos, e veio justamente por um entendimento que a minha mente absorveu uma sensação de manipulação, de engano, ou seja, para eu não me sentir enganada, manipulada pelas pessoas à minha volta, eu desenvolvi essa habilidade, e assim como você também, porque todos nós passamos por essas 5 fases, né, na nossa primeira infância, então eu desenvolvi isso, é por isso que então hoje eu tenho essa facilidade de negociação, porque isso nessa fase minha
foi muito bem desenvolvido, foi muito bem realmente vivido, né? Foi uma emoção e uma sensação que eu tive muito forte e por isso então eu consegui ter hoje nessa fase adulta essa habilidade. Se você tem interesse em saber mais sobre esse conteúdo, fica ligado aqui no meu canal que a gente vai estar sempre postando coisas a esse respeito e você vai entender o que que lá atrás você viveu que está influenciando hoje a sua vida. Muitas vezes você não sabe porque na verdade praticamente 95% das nossas ações são inconscientes, ou seja, a gente está sempre agindo no piloto automático e tudo isso que a gente sente, pensa e age hoje vem muito do que a gente viveu lá na nossa primeira infância. Então fica ligadinho aqui que vai ter mais conteúdo como esse.